Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia, Leandro, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa tarde. Vera, nós já trouxemos a informação hoje aqui no CBN Brasil, primeiro de um desembargador que tinha negado um habeas corpus em favor do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que foi preso ontem, né, naquela operação da Polícia Federal, e um pouco depois uma nova informação que o desembargador federal Ney Bello, do Tribunal Regional Federal, tinha aceitado o habeas corpus apresentado pela defesa do ex-ministro. Habeas corpus, aliás, que é extensivo também aos outros presos nesta operação de ontem da Polícia Federal. Vera, quem é esse desembargador Ney Bello? Pois é, Cássia, isso é um tipo de expediente que as defesas costumam usar, né? Que os ministros em Brasília chamam de roleta da distribuição. Então, você vai impetrando vários recursos até cair com alguém simpático à sua causa. Então, com isso, eles obtiveram a liminar concedida pelo ministro Ney Bello, que vem a ser o favorito hoje para uma vaga aberta no Superior Tribunal de Justiça. Ele conta aí com a simpatia de vários dos aliados do presidente Jair Bolsonaro, do seu filho Flávio Bolsonaro, de ministros do governo, e concedeu essa liminar. Veja, os argumentos que ele usou na concessão da liminar são argumentos válidos do ponto de vista jurídico, porque o que ele diz? Que o ministro, por não ser mais funcionário público, não ter mais nenhuma ligação com a administração pública, não pode continuar oferecendo algum risco, não pode continuar delinquindo, ou mesmo que houvesse indícios de que ele cometeu crimes, esses crimes não mais poderiam ser cometidos porque ele não está mais na administração pública. Também disse que ninguém pode ser preso sem que conheça o inteiro teor da decisão que motivou a sua prisão. São argumentos juridicamente consistentes, esses do desembargador, e nessa decisão ele dá várias alfinetadas no juiz federal que concedeu a prisão pedida pela Polícia Federal. Isso ainda vai ser analisado pela turma do TRF a qual ele integra e que é aquela destinada a julgar o mérito do pedido, do recurso, do habeas corpus. Então, ainda pode cair a decisão do desembargador federal Ney Bello, mas, por hora, tanto Milton Ribeiro quanto os demais investigados, os dois pastores e os ex-funcionários ou funcionários do MEC investigados, podem ser libertados, antes mesmo da audiência de custódia, né? Ele não chegou a ser submetido à audiência de custódia. Houve todo aquele embate ontem, se ele seria transferido ou não a Brasília para ser inquirido pelo juiz, e acabou não sendo a tempo, e a audiência de custódia seria realizada ainda. Com essa decisão, a gente não sabe se ele vai ter de depor ou não, porque o desembargador Ney Bello não determinou nenhuma outra sanção, nenhuma outra restrição a ele, nem uso de tornozeleira, nem nada disso. Então a gente vai ter de ver quais são os próximos passos. Vera, queria que você falasse sobre a principal razão da prisão do ex-ministro. Foi um depósito numa conta da ex-mulher? É isso, eles alegam que a mulher do ministro, do ex-ministro... Da mulher do ex-ministro, exato. Mulher do ex-ministro. Ela vendeu um carro para um familiar de um dos pastores investigados, né, do pastor Arilson, um automóvel no valor de 60 mil, e que um depósito encontrado na conta dela seria referente a essa venda do carro. O depósito é de 50 mil, eles disseram que a venda foi de 60 mil e que 10 mil não constam nesse depósito, mas que tudo isso estaria documentado, inclusive em cartório. Mas veja, Leandro, além desse depósito que foi visto como um indício de propina pela Polícia Federal e acatado pelo juiz da 15ª Vara de Brasília, há outras duas indicações de que
pode ter havido pagamento de propina em depósitos de familiares dos pastores, em contas de assessores do MEC, dos assessores presos. Então, o depósito que teria sido fruto da venda de um carro não é a única transação financeira entre os investigados no esquema. A PF é muito dura no relatório, né? A gente teve acesso aí a alguns trechos. Ontem estava muito nebuloso ainda, a gente ainda não tinha visto a documentação, mas num relatório que ocasionou as prisões, ela diz que o ministro cometeu uma façanha criminosa ao oferecer acesso e privilégios a esses pastores dentro do MEC. Diz que isso só foi possível graças à presença do Milton Ribeiro no comando da pasta, porque era ele quem conferia o prestígio da administração pública federal à atuação lobista desses pastores. Então, a PF constrói todo um enredo segundo o qual houve sim favorecimento ilícito, irregular a esses pastores em troca de pagamento de propina. É isso que eles sustentam. Então, de agora em diante, caberá aos investigados provarem que esses recursos não eram oriundos de nenhum retorno, de nenhuma compensação pela liberação de verbas do Ministério. Tá certo, Vera. Então, só para concluir aqui, você estava dizendo que essa decisão, esse habeas corpus que foi concedido, é uma decisão que eventualmente ainda pode ser derrubada. Ainda pode ser derrubada. A gente tem de ver qual é a composição da turma do TRF1 que vai analisar o mérito do HC, mas sim, ainda pode ser derrubada, Cássia. Para o bolsonarismo é um alívio que ele só tenha ficado um dia preso e eles vão rapidamente encampar esse discurso de que a prisão foi injusta, de que a prisão foi política. Ontem já estavam batendo no juiz e que não havia provas contra o ministro e que foi tudo para atingir o presidente. Juiz ameaçado também, né? O juiz está sendo ameaçado, diz que está sofrido várias ameaças e ontem as redes sociais estavam muito pesadas em cima dele, puxadas pelo deputado federal Carlos Jordi. Então vai ter desde o início teve e vai continuar tendo esse confronto de narrativas. Fato é, as acusações são pesadas da PF, mas do ponto de vista eminentemente jurídico, né, o desembargador não deixa de ter razão. Prisão preventiva é usada quando você vai prevenir a continuidade deletiva, aliás, desculpa. Então, se tem um risco da pessoa continuar delinquindo, você estabelece uma prisão preventiva. Foi um instrumento muito usado na Lava Jato e muito criticado, né? Criticado pelos petistas, etc. Então, agora a gente tem o outro lado da moeda. A prisão preventiva sendo usada contra um bolsonarista e outros aliados do presidente e um desembargador dizendo que ela foi abusiva. Então, a gente vai ter de ver como os demais desembargadores do TRF1 vão entender esse caso. Se ele ainda oferece algum risco e, por isso, deve ter a prisão preventiva retomada, ou se o desembargador está correto e o caso deve continuar sendo investigado e processado sem que eles estejam preventivamente presos. Vera Magalhães, muito obrigada por todas essas informações. Voltamos a conversar amanhã. Até lá. Até lá, um bom jornal para vocês. Até amanhã.